o código escondido no último tweet de um desconhecido. Há um vazio que se instala no peito assim que você desliza o dedo para liberar mais um clique, como se algo dentro de você esperasse por um sentido mais profundo, se perdesse no eco do próprio gesto. A ansiedade silenciosa cresce no instante em que o feed gira e revela aquela frase compacta e ao mesmo tempo avassaladora, feita para fisgar o olhar e deixar rastros de inquietação. Você sente o coração acelerar, sem saber bem porquê, como se uma corrente elétrica tivesse atravessado a espinha e provocado um frio suave que arrepia a pele. Imagine que a atenção funciona como um solo fértil, onde germinam crenças antigas e novas sementes de percepção. Bruce Lipton nos ensina que o ambiente regula quais genes se ativam ou se calam, e nosso foco digital age da mesma forma. Um simples tweet direciona nutrientes mentais para velhos padrões ou permite o florescer de novas possibilidades. Assim, cada palavra que nos captura atua como um estímulo epigenético, abrindo portas internas ou reforçando muros invisíveis. Dentro desse universo de telas e notificações, Neville Goddard nos lembra de que a imaginação é a força criadora de mundos paralelos. Um tweet lançado ao vento de bytes e likes pode se tornar o gatilho de uma história interna que você jamais escolheria escrever. A dúvida que sussurra, será que sou bom o bastante? O medo que clama, outra vez vai dar errado. De repente, você percebe que não está apenas lendo. Você está projetando cenários, habitando realidade, que se formam no pulsar do inconsciente. E é nessa interseção entre ansiedade e imaginação que mora a dor oculta de quem não sabe se guia a própria narrativa ou se é guiado por ela. É um desconforto tênue que corrói a confiança e faz você questionar quem realmente escreve cada capítulo da sua vida emocional. Hoje, convido você a mergulhar nesse código. Vamos mapear juntos o circuito invisível que faz 280 caracteres ressoarem nas profundezas do seu ser, para que você recupere a caneta capaz de reescrever suas crenças mais íntimas. Existe um ponto cego no modo como consumimos mensagens rápidas. O cérebro decifra as letras num piscar de olhos, mas os significados mais profundos emergem de padrões que já habitam a mente. Ao ler um tweet, você não está apenas absorvendo informação, está acionando roteiros antigos, crenças escondidas que se reativam sem aviso. A rapidez do gesto esconde o processo interno, um deslizar de dedo que ativa memórias e emoções alheias ao comando consciente, tal qual raízes que crescem e se entrelaçam sob o solo, sem que você perceba. Dentro dessa paisagem oculta, cada palavra funciona como um ímã para sinapses pré-existentes. Bruce Lipton compara nossas conexões neurais a galhos que se fortalecem ou se atrofiam conforme o ambiente fornece estímulo. Assim, um único tweet pode consolidar antigas narrativas de insegurança ou de urgência, enquanto o outro pode nutrir a possibilidade de algo novo. Nesse campo de plasticidade sináptica, a repetição de certos conteúdos eletrônicos fortalece caminhos mentais que parecem correr sozinhos, e o simples ato de ler torna-se um reforço inconsciente de crenças enraizadas. Para romper esse ciclo automático, é preciso inserir um espaço entre o estímulo e a reação. Uma pausa de 5 segundos antes de curtir ou retweetar cria um intervalo onde a mente e o corpo encontram ressonância. Nesse breve silêncio, o pulso desacelera, a atenção espirala para dentro e as velhas programações perdem a força de antes. Quando você percebe o eco interno que segue cada palavra, já não está mais reagindo apenas aos 280 caracteres, está reconhecendo o código que explica por que insiste em pressionar o botão e redescobrindo o lugar de onde escreve suas próprias crenças. Há uma ressonância invisível que percorre o espaço entre a tela e o seu coração, uma onda sutil de emoções que vibra em cada curtida, compartilhamento ou comentário. As emoções possuem frequência e, assim como um diapasão afeta cordas vizinhas, seu estado interno interfere no campo de quem publica e no campo de quem lê. Joe Dispenza nos ensina que ondas cerebrais em desequilíbrio transmitem sinais de estresse que se propagam mais rápido do que percebemos, criando ruídos
que distorcem o significado original de uma mensagem. Quando reagimos de forma impulsiva, elevamos picos de cortisol que deformam o sinal puro do conteúdo digital, como um alto-falante mal ajustado que faz o som chiado se sobrepor à melodia. A busca por resposta imediata, o clique rápido, o compartilhamento instantâneo, reage sem filtro, e o tweet deixa de ser um texto para se tornar um gatilho químico que reverbera no seu sistema nervoso, alimentando tensão e reforçando padrões de ansiedade. Em meio a esse turbilhão, há um convite silencioso para reequilibrar o pulso interno. Antes de interagir, volte a atenção para o ritmo do seu coração e sinta o sopro da vida em cada batida. Ao fazer isso, você reconecta mente e corpo, ajustando o gravador interno para captar com clareza o pulso original da mensagem. Essa sintonia não anula emoções intensas, mas as enquadra num campo onde a percepção se amplia, permitindo que cada tweet funcione como ponte para uma resposta mais consciente, em vez de um eco inconsciente de antigos medos. E assim, ao alinhar seu campo eletromagnético pessoal com a frequência do mundo digital, você aprende a navegar nas redes sem se perder em picos de estresse, transformando cada interação num ato de presença autêntica. Existe um reflexo sutil que surge quando você vê números ao lado de um post, curtida, retweets, comentário, como se cada marca digital validasse seu valor íntimo. A comparação disfarçada atua como um espelho distorcido que reflete padrões alheios, fazendo com que o próprio brilho interno pareça sempre opaco diante da estatística visível. Esse jogo silencioso de validação externa cria uma dependência emocional, um apetite por reconhecimento que pouco a pouco rouba o sabor da autoconfiança genuína. Dentro desse mecanismo, a dopamina age como mensageira imediata, reforçando o hábito de buscar elogios rápidos, em vez de cultivar a própria voz interior. A curva ascendente de notificações é um convite para alimentar antigas inseguranças. Se não sinto calor por dentro, aplaudo o calor por fora. E a mente se acostuma a medir seu valor pelo barômetro social, enquanto ignora o compasso sutil que pulsa no seu peito. Surpreendentemente, menos interações podem revelar uma força interna renovada. A ausência de likes e compartilhamento nem sempre é sinal de fracasso, mas um espaço para que você se concentre em insights originais. Em vez de contar métricas externas, anote 3 intuições pessoais que emergirem após cada momento online significativo. Esse movimento de registro interno fortalece sinapses de autoconhecimento e desloca o foco da multidão para o seu universo particular, onde o valor não depende de reflexos alheios. Ao perceber esse contraste entre a fome por aprovação e a riqueza de sua percepção, você rompe a armadilha da comparação e descobre que o verdadeiro espelho está dentro. Nesse despertar, cada 280 caracteres deixa de comandar sua autoestima e você reencontra a autenticidade que sempre existiu antes do clique. No coração de cada interação digital, existe um poder criativo que, quando reconhecido, pode transformar um simples clique em um ato de cocriação consciente. Primeiro, defina claramente sua intenção antes de digitar, seja compartilhar uma ideia, aprender algo novo ou inspirar alguém, e sinta essa intenção reverberar no centro do peito como uma chama suave que aquece o pensamento. A clareza de propósito atua como bússola interna, orientando cada caractere para além do impulso efêmero. Em seguida, visualize o alcance positivo da sua mensagem, como se o tweet fosse uma semente lançada numa terra fértil de mentes abertas. Inspire-se em Neville Goddard para imaginar não apenas o texto, mas o impacto sutil que ele gerará no coletivo, criando ondas de empatia e entendimento mútuo. Essa visualização dirigida colore a experiência de enviar com significado, alinhando emoções e mente num mesmo compasso. O terceiro passo é ancorar essa intenção no corpo. Toque levemente o plexo solar ou outra região que traga sensação de presença e segurança enquanto escreve. Esse gesto simples e quase imperceptível estabelece um circuito coerente entre pensamento e sensação, fundindo o absoluto digital ao concreto físico. Ao encerrar o texto, sinta o calor desse ponto de contato, lembrando que cada letra
carrega a energia do seu toque. Por fim, após publicar, volte a atenção para dentro e observe as sensações que emergem. O leve formigar no peito, a expansão sutil do espaço interno, a textura emocional que acompanha o silêncio do aguardo. Em vez de correr para ver métricas, valorize o pulso interno que valida sua ação de dentro para fora. Ao anotar essas percepções, você alimenta um circuito de feedback autêntico, rompendo o ciclo da busca por aprovação externa e fortalecendo o código interior que realmente move sua presença digital. Ao revisitar a inquietação silenciosa do início, você percebe que aquele vazio pós-clique não era um erro pessoal, mas um sinal de que seu código interno precisava de revisão. A sensação de impotência diante de métricas fugazes agora se revela oportunidade de presença consciente, e a ansiedade que antes corroía o peito se transforma em convite para escrever com intenção. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente, inclusive digital, regula quais crenças florescem ou murcham, e hoje você é o coautor desse espaço. Ao escolher onde focar seu olhar e seu coração, você reprograma as narrativas internas, permitindo que sementes de autoconfiança brotem em solo fértil. Cada intenção clara antes de teclar é um tijolo na construção de um novo algoritmo emocional. Greg Braden nos fala do campo unificado que conecta cada mente e cada coração. E ao alinhar sua frequência interna à sua ação online, você influencia essa rede invisível. O silêncio que antes parecia vazio ganha eco de ressonância, e cada 280 caracteres enviados se tornam parte de um tecido coletivo de significados conscientes. Para integrar essa transformação, proponho um ritual semanal sem métrica. Escolha um dia para interagir somente após alguns minutos de respiração intencional e visualização do impacto positivo que deseja gerar. Ao anotar as sensações internas em vez de like, você fortalece o circuito de validação interior e descobre o poder de decifrar seu próprio código. Assim como o criptógrafo que revela padrões ocultos, você pode desvendar seus condicionamentos e redesenhar seu mundo. Quando reescrever seu algoritmo interno, cada clique deixará de ser impulso inconsciente e se tornará ato de criação consciente, abrindo portas para uma narrativa que pulsa com sentido e liberdade.